Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos conhecer mais sobre formatação condicional. Professor, em que área da minha vida eu vou aplicar uma formatação condicional? Quando que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Cara, então, calma que tô arrumando aqui. Então, tem diversas opções para a gente usar formatação condicional, tá? Eu costumo, deixa eu ver se vai resolver ali, se vai dar certo. Não deu certo, gente, ó. Minha TV, peraí que minha TV não tá funcionando. Eu só vim ver esse BO depois que eu começo a aula. Porque, como eu falei antes, tava terrível, com outros BOs. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para saber se vocês estão me ouvindo. Tá, beleza. Calma aí, que eu já estou resolvendo aqui. Agora pronto. Agora é a explicação. Pronto, vamos lá. Então, gente, aqui a formatação condicional nós podemos aplicar em diversos setores, diversas áreas, enfim. Vamos lá, como o próprio nome já sugere, ela é uma formatação que será feita a partir de uma condição, tá? Então, eu preciso traçar um objetivo, certo? Eu preciso traçar um critério para que essa formatação aconteça. Não sei se vocês lembram o que é a formatação, mas quando eu falo de formatação, eu estou dizendo aqui de fonte, tipografia, cor, se está em negrito, itálico, sublinhado, se vai ficar ao centro, à direita, à esquerda, no meio, enfim, onde for, tá? Isso quer dizer que vamos colocar, por exemplo, uma fórmula ou uma condição, tá? Cara, o que está acontecendo aqui? Enfim, isso quer dizer que nós vamos colocar uma fórmula barra condição para a planilha com o intuito de que ele teste se essa condição é verdadeira ou falsa. Ou seja, esse é um novo teste lógico também, tá? Em caso de verdadeira, essa formatação será aplicada. Simples assim. Agora, no caso contrário, ou seja, não é verdadeiro aquilo ali, nada vai acontecer, tudo segue normal como estava, tá? Então, ó, essa formatação geralmente é utilizada, gente, para verificação de erro, para chamar a atenção, para você consultar a quantidade. Quando eu digo chamar a atenção, basicamente estou falando por exemplo, um alerta de um produto ali que está no estoque já em pequena quantidade. Cara, pode não ser gravado completamente. Eu não sei o que está acontecendo, mas o áudio da reunião talvez não seja gravado corretamente. Enfim, um exemplo simples é o caso de notas escolares, tá? Caso um aluno tenha nota abaixo da média, é possível formatar a célula com uma cor vermelha, por exemplo. Isso para chamar a atenção e facilitar a análise dos dados desse tal aluno ou da turma inteira, enfim. Essa formatação tem diversas utilidades, mas a principal função é formatar a célula de acordo com o critério para facilitar encontrar e analisar esse dado de forma mais rápida. Beleza? Como utilizar essa formatação no Planilhas Google, professor? Primeiro, você seleciona o intervalo onde você quer aplicar essa formatação e aí você vai no menu formatar, depois formatação condicional. Ou você pode clicar com o botão direito, tá?
E aí você escolhe a opção de formatação condicional lá no finalzinho do menu, que ele vai permitir também essa ação. Beleza? Então, logo, ao clicar em formatação condicional, à direita, ele vai abrir um campo em que a gente pode ditar as regras da nossa formatação condicional. Beleza? Aqui, você escolhe o intervalo onde se aplica, né? Aplicar o intervalo, as regras da formatação e como vai ficar, de fato, a formatação que você vai escolher, certo? E antes de apertar concluído, caso você tenha outras regras também, você pode clicar aqui, ó, adicionar outra regra, que aí você vai criando basicamente essa formatação. Além de poder apresentar uma escala de cores, tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas, tanto uma cor única quanto uma escala de cores, para vocês compreenderem como fazer isso aqui, tá? Primeiro, a gente abre uma planilha, né? Se eu não abrir uma planilha, você não consegue fazer nada. Vamos lá, deu uma planilha aqui em branco. Digamos que aqui eu tenho um aluno. Vou colocar a nota 1 e vou fazer o seguinte, vou puxar aqui, ó. Temos 4 notas, tá? Aqui, vou dizer que é aluno A, aluno B, aluno C, tá? Tô com preguiça, tô ruim até para pensar em nome agora. Então, digamos que esse camarada aqui, todas acima da média ali, menos essa aqui. Já esse aqui, tudo bem próximo da média, né? E outras abaixo. E esse aqui, o cara que não quer nada com nada com a vida, tá? Enfim, basicamente, ao aplicar a formatação condicional, eu posso fazer de duas formas. Vou selecionar esse intervalo, tá? E aí eu posso vir em formatar e eu tenho formatação condicional. Ele abre essa guia de configurações aqui à direita, beleza? Ou, nesse caso aqui, ó, ele já fez até uma aplicação aqui dessa regra. Ou clicou com o botão direito, ver mais ações de célula, e eu tenho formatação condicional, tá? Essa formatação anterior aqui, eu vou jogar ela fora e vou adicionar uma regra para vocês compreenderem, tá? Primeiro, esse é o intervalo selecionado, de B2 a E4, certo? Isso a gente não tem dúvida. Regra da formatação. Por exemplo, a célula estiver vazia, eu quero que ele pinte. Beleza. Aqui nenhuma está vazia, ele não vai pintar, não vai fazer nada. Mas a primeira regra, eu vou colocar da seguinte forma. Menor que 5, o valor que for menor que 5, ó, esses aqui todos são menores que 5. Eu quero que ele faça o seguinte, ele vai pintar de vermelho, vai deixar em negrito, itálico, e a cor do texto ainda vai ser branco, tá? Então, ó, primeira opção aqui, de formatação, menor que 5. Credo, acho que eu tô com alergia a alguma poeira, alguma coisa daqui, porque... Enfim, vocês viram que eu cliquei em adicionar outra regra, né? Ao clicar em adicionar outra regra, eu vou escolher aqui, ó, está entre, tá? Está entre 5 e 7. Na verdade, não, se estiver entre 5 e 6, vou usar assim. Se tiver entre 5 e 6, qual a cor que vai ficar? Vai ficar amarelo, tá? Por quê, professor? Porque menor que 5 é reprovado direto, né? É a nota para reprovação. Entre 5 e 6, ou seja, 5 ou 6, é recuperação. E aqui, ó, vou adicionar outra regra, tá? Nesse caso, eu quero maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Ele vai ficar verde. No caso, eu mudei a cor da letra sem querer. Quero que isso aqui fique verde e a cor da letra branca. Beleza, gente? E aqui eu concluí.
Observem que eu tenho aqui as minhas regras, tá? O valor é inferior a 5, ele vai ficar vermelho, ele acompanha essa formatação. O valor está entre 5 e 6, ele acompanha essa formatação. E o valor é maior ou igual a, e ele acompanha essa formatação. Compreenderam, gente? Entenderam aí como é que faz? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Suave, né? Simples isso aqui. Dá mais um pouco de zoom aqui. Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, cara. Eu acho que ele no máximo vai dar 200%. Isso é, sabe o quê? É a configuração do computador. Deixa eu ver uma coisa. Paciência. Deixa eu ver se ele vai fazer o ajuste aqui, porque tá tudo pequeno para mim também, cara. Era para ele fazer o ajuste. Não foi, né? Deixa eu ver como é que ele vai reagir ali. Isso é, sabe o que? Meu hub aqui, ó. Tá dando BO. Na hora de passar para a TV. E eu preciso da TV para ouvir vocês, senão eu não escuto vocês. Deixa eu ver se melhorou. Agora melhorou, né? Ah lá, eu vou ficar assim, só com uma TV mesmo, porque senão eu não consigo. Não sei o que tá rolando. Mas vocês conseguiram pegar aqui, mesmo com a imagem pequenininha, vocês conseguiram pegar a ideia aqui? Beleza, então. Então vamos lá, gente. Fora isso aqui, eu tenho outra formatação, tá? Eu vou selecionar isso aqui e vou aqui mais uma vez. Agora tá tão grande agora que nem mostra ali. Vou em formatar, formatação condicional, só para ele abrir isso aqui para mim de novo. E eu vou desfazer essas regras que eu tinha colocado para mostrar para vocês que eu posso adicionar uma regra com escala de cores, tá? Essa regra com escala de cores, ela funciona da seguinte forma. Primeiro aqui eu tenho padrão, posso escolher as cores que eu quero apresentar. Eu vou escolher do verde ao vermelho, tá? Então o valor, posso colocar aqui, ó, número mais próximo de 0, tá? Ele vai ficar vermelho, eu quero o contrário. Número mais próximo de 0 vai ficar vermelho. Já no ponto médio, eu posso colocar número também, mais próximo de 5, ele vai ficar amarelo, tá? E o valor, não vou colocar mais próximo de 10, mas eu vou colocar a partir de, na verdade eu vou colocar o 7, por quê? O que tiver acima do 7, ele vai ficar verde também, ainda mais verde se deixar, se possível, tá? Então, ó, valor mais próximo de 0 fica vermelho, eu poderia colocar aqui inclusive um 4, porque quanto mais baixo do 4, mais vermelho ele fica, tá? O número mais próximo do 5, ou seja, 5 ou 6, já vai puxar um amarelado ali. E o número igual ou maior que o 7, ele vai ficar verdão, tá? Então, essa escala de cores funciona principalmente, cara, quando você quer, de fato, observar esses valores. Eu vou colocar isso aqui o 0 mesmo. Na verdade, eu vou colocar o 2, mais próximo do 2, fica vermelho já. Por quê? Porque aí eu tenho 4 laranja, o 3 mais avermelhado, 1 e o 2 bem vermelhão, que aí a gente entende o que é a escala de cores. Tá? Ele vai pintando gradativamente. Se eu modificar isso aqui, ó, por exemplo, aqui é o 10, ele fica verde, mantém o verde. Agora é 9, mantém o verde. 8, mantém o verde. 7, mantém o verde. O 6 já vai mudar de cor. Agora o 5 já fica amarelo. O 4 já puxa para o laranja. O 3
Já puxa mais ainda para o vermelho. 2, vermelhão, e menor que o 2 vai manter esse vermelho aí tranquilamente. Beleza? Compreenderam? Então, a escala de cores faz isso. A outra que eu mostrei, cor única, você adiciona várias regras, que aí ele pinta de uma única cor, assim, padrão. Ele não faz essa escala de cores que nem tem esse aqui. Tá? Então, tranquilo aqui. Digamos que essa planilha, eu quero fazer uma proteção dela. O que é a proteção de tela? Então, é possível proteger o conteúdo da sua planilha. Proteção de tela, não, perdão, gente. Proteção de planilha e célula, tá? Nossa, eu só lembrei agora da música do Tarcísio. Proteção de tela, enfim. Dá até vontade de chorar. Então, é possível proteger o conteúdo da sua planilha de forma que outro usuário não o altere, tá? Eles continuarão podendo imprimir, copiar, colar e importar, além de exportar cópias dessa planilha, mas tudo isso com restrição de alteração, tá? Como funciona, gente? Você seleciona o espaço ou a planilha por inteira em que você quer proteger, tá? Depois você vai lá em dados e intervalos protegidos, tá? Páginas e intervalos protegidos. Depois você vai definir qual é o intervalo que você quer proteger, as permissões, e você simplesmente compartilha. Na verdade, você confirma, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essa planilha aqui eu vou confirmar com outro e-mail meu. Não, pera. Vou compartilhar aqui. Isso aqui mesmo. Ó, tá vendo que ele tá aqui como editor, certo? Vou enviar. Vou fazer login aqui nessa outra conta para mostrar para vocês. Não sei nem se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Beleza, não lembro assim. Tá, olha lá, foi compartilhado, compartilhou, né? Tá a planilha. Deixa eu abrir aqui. Trocar a conta, tá? Porque senão vai continuar do mesmo jeito ali. Ok. Beleza. Vejam que ao compartilhar, ó, eu consigo ver quem está acessando o quê, beleza? E aqui é um detalhe. Eu, na conta do proprietário, tem que ser o proprietário da planilha, tá? Eu vou selecionar isso aqui e vou informar para essa conta aqui que ele não pode mexer nessa parte que eu selecionei. Então, vou vir aqui em dados, proteger páginas e intervalos, tá vendo? Aqui eu quero proteger o intervalo de A1 a E4, que é o que eu selecionei, tá? Vou clicar em definir permissões e aí, tá vendo aqui, ó, que ele tá restringir quem pode editar esse intervalo? No caso, eu não quero que ele possa editar esse intervalo, ele não vai poder editar esse intervalo, tá? E, vou colocar somente eu, no caso, somente o proprietário. Pode colocar... Eita, minha conexão com a internet está instável. Tá. Copiar permissões de outro intervalo, não. A gente coloca somente você, tá? Se eu quiser permitir que ele edite esse intervalo, mas que ele receba um aviso, por exemplo, você editou, mas não deveria. Você pode colocar esse aqui, mas vai permitir que ele edite. Agora, esse aqui, ele nem deixa editar, tá? No caso, somente eu posso editar, concluído. E aí, quando eu estiver na outra conta, por exemplo, aqui, eu vou mudar qualquer coisa lá. Você está tentando editar uma célula ou um objeto protegido. Se precisar editar, entre em contato com o proprietário da planilha para remover a proteção.
Vocês lembram que o que eu protegi foi só esse espaço aqui, né? Deixa eu dar zoom aqui para vocês. O que eu protegi foi só esse espaço aqui, o que significa que aqui eu consigo editar, ó, para vocês não dizerem que eu fiz qualquer coisa, ó. Aqui tudo eu consigo editar. Enfim. Mas se eu tentar editar aqui dentro do intervalo protegido, ele me mostra isso aí. Beleza? É para isso que serve a proteção de célula, tá? Poderia proteger a página. Por exemplo, clica aqui em proteger a página, página 1. Se eu quiser liberar algumas células para ele editar, eu posso colocar exceto algumas células e colocar o intervalo. Mas eu não quero. Então, vou proteger a página inteira. No caso aqui, ó, somente eu vou poder editar concluído. Tá? Significa que agora, nem esses intervalos que eu já tinha editado, eu não consigo mexer, tá, gente? Ó, ele nem mostra mais aviso, porque ele mostra só o cadeado aqui, ó, que essa página está protegida. Beleza? Eu teria que criar uma outra página. Cadê que ele não está carregando? Eu teria que criar uma outra página, se ele me deixar criar uma outra página. Não está me deixando nem adicionar a página, será? Sério que a proteção... Olha, a proteção tá funcionando até com a página. No caso, como eu só tinha uma página e ela está protegida, eu não posso criar uma outra. Mas aqui, ó, já tenho outra. Essa aqui eu consigo editar. Tá? Olha lá, essa aqui eu consigo editar. Porque ela não está protegida. Já essa aqui, não faço nada. Beleza? Entenderam aí para que serve a proteção de célula? E página, no caso. Vamos lá. Beleza. Aqui nós vamos para a nossa atividade de hoje. Bem rapidinho, bem sucinto e bem simples também, tá? Essa atividade de hoje, gente, ela funciona, na verdade, ela serve para que você controle estoque de produtos, tá? Então, o exemplo que está sendo utilizado aí é aqui a própria NET mesmo, umas turmas antigas aí, bebam água. Então, gente, basicamente, eu vou trabalhar aqui, projetar uma planilha de controle de estoque, tá? E depois eu vou adicionar a formatação condicional para eu controlar esse estoque, beleza? Logo, vocês podem criar, desenvolver toda a parte bonitinha aqui e tal. Eu só vou desenvolver isso aqui mesmo, só a parte funcional, tá? Por exemplo, aqui eu vou desenvolver nessa página aqui, cara. Só tem texto aqui. Você, inclusive, eu vou excluir. Você tem muita coisa aí para mexer. Beleza. Aqui, como é que estava ali? Data do próximo módulo, módulo, quantidade de turmas. Então, data. Vocês têm que fazer bonitinho, tá, gente? Vocês vão ter que fazer tudo. Não faça que nem eu, não, por favor. Data do próximo módulo. Módulo, acho que aqui é a quantidade de turma. Vou colocar aqui TTE turmas. Deixa eu ver se era isso mesmo. Quantidade de turmas, quantidade de apostilas por turma, quantidade de apostilas em estoque. QTD. QTD. Quantidade de apostilas em estoque e quantidade de apostilas necessárias em situação. Beleza. Gente, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, só para a gente conseguir ver. QTD, apostilas necessárias
e situação. Pode copiar essa do slide? Pode, vocês podem fazer igual, tá? Aqui em data do próximo módulo, gente, eu vou, sei lá, vocês coloquem aí mês, o ano aí, não sei. Na verdade, 5/8 é o dia de hoje, né? Vou fazer assim. Não sei nem quantos exemplos eu tenho ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8. Não era para mudar o dia, não, mas já que você mudou, tudo bem. Vou deixar assim, tá? O módulo aqui, vamos lá, vou colocar TI e TIC, produção de documentos. Vou colocar Office 2, depois sites, manutenção, games, robótica e TCC, tá? Beleza. Quantidade de turmas, gente, vocês podem acompanhar do jeito que está aqui. Então, 4755411000. Então, 4755411000. 4755411000. Beleza? Quantidade de apostilas por turma, 44, 39, 30, 35, 35, 1. 44, 39, 30, 35, 35, 1. 44, 39, 30, 35, 35, 1. 0, 0. Depois eu tenho 60, 25, 5, 35, 20, 30. 60, 25, 5, 35, 20, 30. Já esqueci 60, 25, 5, 35, 25, 30. É isso? 35, 20, 30. É 20. Enfim, se tiver diferente, não tem problema não, tá, gente? 60, 25, 5, 35, 20, 30. 60, 25, 5, 35, 20, 30. Beleza. 0, 0, 0. Quantidade de apostilas necessárias. Gente, aqui em quantidade de apostilas necessárias, não é só vocês copiarem o que está escrito aqui, não, tá? Vocês vão realizar um cálculo. Olha aqui, eu deixei o cálculo aqui para vocês, a função, a fórmula para vocês. Onde vocês vão pegar a quantidade de turmas vezes a quantidade de apostila por turma. Tá? Simples assim. Vocês vão encontrar a quantidade de apostilas necessárias, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, quantidade de apostilas necessárias igual quantidade de turma vezes quantidade de apostila por turma, tá? Enter. E aí, vocês podem confirmar o preenchimento aqui, ó, que ele vai acompanhar direitinho, tá? Beleza? É isso que eu quero. O que eu cliquei aqui? Pronto. Então, até aqui tranquilo, né? Compreenderam aí o que eu fiz aqui nesses cálculos? Basicamente, eu descobri a quantidade de apostilas necessárias por meio de uma fórmula, tá? Depois, gente, eu vou inserir essa fórmula aqui para descobrir se eu tenho que comprar produto, se está tranquilo ou se eu preciso de atenção, tá? Como que eu vou primeiro passar essa fórmula toda para lá, e aí eu já explico para vocês o que ela faz, como que ela faz, como que ela funciona, para vocês entenderem a lógica por trás dela. Mas basicamente, nós vamos usar um se, tá? Então, se o quê? Se a quantidade de apostila em estoque for menor do que a quantidade de apostilas necessárias, eu tenho que comprar o produto, tá? Agora, se e somente se a quantidade de apostilas necessárias, perdão, a quantidade de apostilas em estoque for maior ou igual à quantidade de apostilas necessárias,
eu quero, e também, na verdade, o outro argumento, se a quantidade de apostilas em estoque for menor do que o resultado disso aqui, ou seja, quantidade de apostilas necessárias mais 10, ele faz a verificação desses dois fatores. Se a quantidade de apostila... Dois fatores não, duas proposições, vamos lá. Se a quantidade de apostila em estoque é maior ou igual do que a quantidade de apostilas necessárias, ele verifica essa condição, tá? E se a quantidade de apostilas em estoque é inferior, ou seja, é menor do que a quantidade de apostilas necessárias mais 10. Certo? Então, ele primeiro realiza esse cálculo, quantidade de apostilas necessárias mais 10, e aí ele depois faz a verificação dessa condição, se essa quantidade aqui é menor do que, é maior, perdão, do que a quantidade de apostila em estoque. Isso se a gente for ler da direita para a esquerda, tá? Mas se for ler da esquerda para a direita, a quantidade de apostila em estoque sendo menor do que a quantidade de apostila necessária. Nesse caso, se as duas condições, essas duas condições forem verdadeiras, eu quero que ele mostre atenção. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a quantidade de apostila em estoque é maior do que a quantidade de apostila necessária e eu tenho 10 de sobra. Tá? Então, nesse caso, ele só mostra a atenção. Agora, se isso aqui não for verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, se essa proposição aqui for falsa, que é quando a quantidade de apostilas em estoque é menor do que, na verdade, é maior do que 10 sobrando das apostilas necessárias, aí ele está tranquilo. Beleza? Vou fazer isso aqui, vocês vão compreender melhor, vou falando devagarzinho, que aí talvez fique mais fácil. Tá? Então, igual, na situação igual se, vou colocar até maiúsculo, se a quantidade de apostilas em estoque for menor do que a quantidade de apostilas necessárias, eu quero que ele faça o seguinte, ele vai mostrar uma frase para mim, uma palavra. Que palavra é essa? Eu preciso comprar, tá? Então, comprar. Agora, se... A gente fecha as aspas duplas, mas senão não vai. Se e somente se os dois argumentos forem verdadeiros, tá? Eu vou afastar isso aqui para a gente conseguir entender, ver melhor isso aqui, tá? Se e somente se os dois argumentos forem verdadeiros, eu quero que você execute o seguinte. Vou passar para cá. Quero que você execute o seguinte. Primeiro tem que passar os argumentos, né? Nossa, eu estou até variando aqui da cabeça já. Se e os dois argumentos são quantidade de apostila em estoque sendo maior ou igual do que a quantidade de apostilas necessárias, tá? Então, quantidade de apostila em estoque sendo maior ou igual à quantidade de apostilas necessárias, tá? Ponto e vírgula, eu tenho outro argumento em que eu verifico se a quantidade de apostila em estoque é menor do que um cálculo, tá entre parênteses, lembrem-se que ele vai realizar o que está entre parênteses primeiro, tá? Sendo a quantidade de apostilas necessárias mais 10, tá? Então, ó, beleza. Fechou um, dois parênteses, ponto e vírgula. Eu quero que ele me mostre a atenção e tranquilo. Vamos lá, vou tentar explicar isso aqui de uma forma diferente para vocês compreenderem, para vocês pegarem. Lembra que primeiro ele vai mostrar para a gente, vai realizar o cálculo que tiver no parênteses mais ao meio, tá? Nesse caso, então, ele vai fazer o seguinte, ele resolve primeiro essa função aqui.
tá? Aqui eu tenho a quantidade de apostilas necessárias, mais 10. Nesse caso, 186, tá? E aí ele faz o seguinte, basicamente, ele verifica essas duas condições. A primeira condição, E2, ou seja, a quantidade de apostila em estoque, é maior ou igual à quantidade de apostila necessária? Ele verificou se é verdadeiro ou falso. Já guardou isso aqui, tá? Depois ele verifica se isso aqui é verdadeiro ou falso. Como ele já resolveu isso aqui, a gente sabe que agora é 186, ele vai verificar se a quantidade de apostila em estoque é menor do que a quantidade de apostila necessária, tá? Se é verdadeiro ou falso, ele guarda isso aqui. Beleza, como ele já resolveu isso aqui, ele vem para cá, tá? Se a quantidade de apostila em estoque for menor do que a quantidade de apostila necessária, ele vai solicitar que compre. Tá? Nesse caso, a quantidade de apostila em estoque é menor do que a quantidade de apostila necessária, ele já vai mostrar aqui nessa célula para comprar. Ok? Tranquilo. Se essa condição aqui não for atendida, tá? Se isso aqui não for atendido, ele vai cair dentro desse se. Que nesse se, vou colocar o ponto e vírgula aqui. Nesse se, ele vai fazer a verificação, né? Ele vai usar a verificação que ele já fez, na verdade, desses dois argumentos. Mas vejam que eu estou usando o conectivo e. Então eu preciso que os dois argumentos sejam verdadeiros para ele apresentar o atenção. Tá? Quais são os dois argumentos? Vou voltar a falar com vocês. Ó, falar para vocês. Primeiro argumento, eu estou informando que a quantidade de apostila em estoque é maior ou igual do que a quantidade de apostila necessária. Isso é verdade? A gente sabe que já é falso isso aqui, tá? Que a quantidade de apostila em estoque é menor do que a quantidade de apostila necessária. Beleza, ele já caiu dentro dessa condição, esse é o primeiro. Mas, dando sequência aí nos outros que ele vai fazer. Depois, ele verifica se a quantidade de apostila em estoque é menor do que a minha quantidade de apostila necessária mais 10. Tá? Nesse caso, se a quantidade, presta atenção, se a quantidade de apostila em estoque for maior do que a quantidade de apostila necessária, tá? Porém, a quantidade de apostila em estoque é menor do que a soma da quantidade de apostila necessária mais 10, ele vai apresentar atenção. Porque digamos que eu tenho menos de 10 no estoque sobrando. Tá? Digamos não, é isso que acontece. Eu tenho menos de 10 no estoque sobrando. Agora, se isso aqui é verdadeiro e isso aqui for falso, ele vai apresentar tranquilo. Porque nesse caso eu tenho mais de 10 no estoque sobrando. Tá? E aí vocês podem fazer só uma vez. Vocês vão compreender, vão ver aí, ó. Por exemplo, aqui ele mostra comprar. Por que que ele mostra comprar? Porque a quantidade de apostila em estoque é menor do que a quantidade de apostila necessária. Tá? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Aqui ele mostra tranquilo, por quê? Porque basicamente eu tenho 30 apostilas em estoque e eu só vou precisar de uma. Tá? Logo, eu tenho 29 sobrando, então isso está acima dos 10. Professor, mas e se você precisasse usar 25 apostilas, por exemplo? Ele vai me mostrar aqui a atenção. Por quê? Eu só tenho 5 sobrando. Então ele me pede atenção, tá? Se eu botar 30, ele vai dizer atenção, porque eu tenho o suficiente, mas eu preciso comprar mais, certo? Então vou deixar aqui em 1 mesmo. Aqui, por exemplo, se eu precisar de uma, ele já era para mostrar aqui o comprar. Na verdade, ele não alterou, foi isso aqui, né? Quantidade de apostilas necessárias. Mas é porque eu não tenho... Qual cálculo que você fez? Deixa eu ver. Porque eu não tenho turma. Por isso que ele me mostra assim, tá, gente?
Se eu tivesse uma turma, eu precisasse de uma apostila, ele me mostrar comprar. Beleza? Então, como eu não tenho turma, ele vai continuar me mostrando só atenção, porque eu tenho só uma apostila por turma, né? E no caso, nenhuma em estoque. Beleza? Aqui, gente, se eu tiver 5 turmas e eu tiver precisando de 20 por turma, vou precisar de 100, ele me manda comprar. Se eu precisar só de 2, ele vai me mandar comprar. Se eu precisar de uma, ele vai me mandar comprar. Porque eu não tenho quantidade nenhuma de apostila em estoque. Beleza? Se eu tivesse 5 aqui em estoque, ele ia me mostrar só atenção, porque é só o suficiente, tá? Para ele comprar. Mas se precisar de 6, ele ainda vai mostrar atenção, né? Mas por quê? Porque ainda está dentro dos 10 a mais daquele cálculo que a gente fez aqui. Tá? Desse cálculo aqui. Gente, eu sei que essa aqui é a mais complexa, assim, para vocês compreenderem, tá? Talvez seja, como é uma fórmula muito grande, até para eu explicar para vocês aqui, não é tão simples. Mas eu pergunto para vocês, eu quero que vocês sejam sinceros. Vocês entenderam o que faz essa função, essa fórmula, como que ele chega a cada resultado? Se não entenderam, eu explico de uma forma diferente, enfim. Pegaram aí? Alguém com dúvida? Beleza, então. Ninguém se pronunciou. Não posso fazer muita coisa, não. Vamos lá. Cara, eu abri o Avalon e eu fechei o Avalon, foi isso? Não, abri o slide e foi direto no Avalon. Então ele está aqui. Até todo a... Gente, a senha da presença de vocês hoje é essa aqui, 5/8, tá? Vou fazer a chamada, então não saiam por enquanto, não peguem a senha e sumam, não, por favor. Tá? Arthur Caetano Ribeiro. Arthur, preciso falar com você, cara. Beleza? Aixa Silva. Bianca Cabral Machado. Brenda Aparecida. Também preciso falar com você. Gente, tem alguma coisa aqui de verdade. Tá me deixando muito. Enfim, Cássia Stephanie. Cláudio Ian. Emily Pereira. Arthur, chamei. Posso colocar a tua presença aqui. Mas eu preciso falar com você, viu? Final da aula. Quem eu chamei aqui agora? Emily Pereira. Foi? Fernanda Gonçalves. Fernanda, preciso falar com você também. Gabriel Gomes. João Vitor Rocha. Karine Yasmin. Caio Marçal. Kellen Lohane.
Kellen Lohane, preciso falar com você também, viu? Lucas Mendes. Lucas, também preciso falar com você. Maria Alice. Maria Luísa. Stephanie Vitória. Deixa eu desligar aqui. Vitória de Paula Cardoso. Yasmin Cabral Machado. Tem alguém que eu não chamei, gente? João Vitor Rocha, chamei. Chamei, sim, senhor. Tá? Já coloquei até presença aqui. Gente, é o seguinte. Vou só passar mais uma vez, só para ter certeza que eu não me perdi aqui. Que eu não... Mas podem ficar tranquilos que dessa vez eu não vou nem perguntar. Vou só repassar aqui. Prof, me chamou? Chamei, Lucas Mendes. Eu preciso falar com você, inclusive, tá? Caio Marçal. Machado e Arthur Caetano. Gente, sim, eu já chamei todo mundo, tá? Arthur Caetano, chamei e, inclusive, preciso conversar com você. Os que eu chamei e falei que preciso conversar, fiquem aqui, tá? Fiquem aqui. Eu vou falar com vocês. Agora o restante, tá liberado. Tchau, obrigado. Mais uma vez, enfim. Tchau, obrigado.